Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 19 de abril. Vamos então de destaques. O governo entrega ao Congresso as novas regras fiscais e Lira diz que vai se dedicar para aprovar a proposta até o dia 10 de maio. Lula assina projeto de lei que libera mais de 7 bilhões de reais para o piso da enfermagem. Nos destaques internacionais, após críticas dos Estados Unidos, Lula faz anúncio condenando a invasão da Ucrânia. E ainda, Brasil celebra hoje o primeiro dia dos povos indígenas após mudança na lei. A gente te conta a diferença entre o índio e o indígena. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O governo federal divulgou as propostas das novas regras fiscais que foram entregues ao Congresso para serem analisadas e votadas. As medidas têm o objetivo de assegurar gastos considerados prioritários, mas sem gerar descontrole nas contas do governo. Vamos conferir. O novo arcabouço fiscal substitui o teto de gastos. A proposta traz as despesas que não vão ser enquadradas nos limites das novas regras, além de detalhes sobre as metas de resultado. A intenção é controlar as despesas públicas e sair do vermelho sem tirar dinheiro das áreas que considera essenciais, como saúde, educação e segurança, e também garantir recursos para investir em obras e projetos que ajudem a economia a crescer. Pela proposta atualizada, o governo prevê que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias contenha o chamado anexo de metas fiscais, que deve incluir metas anuais para o resultado primário do governo, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e seus intervalos de tolerância. Também pretende estabelecer critérios para a variação da despesa primária, corrigida pela inflação oficial do país. O novo intervalo de correção deve permitir que as despesas do governo tenham um avanço real acima da inflação, de 2,3%. Mas algumas despesas não serão enquadradas nos limites estabelecidos pela nova regra fiscal. Entre elas, os fundos de saúde para pagamento do piso da enfermagem e as despesas com os projetos socioambientais, as universidades e hospitais públicos federais, instituições científicas e outras. Partes das exceções já era prevista na regra do teto de gastos. Caso as estimativas de receita ou despesas descumpram a meta nos trimestres, os poderes podem limitar gastos nos 30 dias subsequentes e pagamentos das despesas primárias. Com o arcabouço fiscal, o governo espera dar previsibilidade para os gastos, reduzir os juros do país e, assim, controlar a trajetória da dívida pública. Em relação ao teto de gastos, aumenta a possibilidade de gastos públicos, conforme a arrecadação do governo, e não com uma trava rígida de acordo com a inflação do ano anterior. As novas regras fiscais passam a valer assim que o projeto for aprovado pelo Congresso Nacional, com maioria absoluta de votos favoráveis, de 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado. Após receber o projeto do novo arcabouço, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que tem confiança plena de que o texto terá um bom resultado no Congresso. Lira falou com a imprensa após a reunião que quer que o texto seja votado na casa até o dia 10 de maio. E o governo anunciou um pacote com um valor total de 3 bilhões de reais para combater a violência nas escolas de todo o país. A decisão foi tomada durante uma reunião do presidente Lula nesta terça-feira com prefeitos, governadores e representantes dos outros poderes. A reunião convocada pelo presidente Lula para discutir a violência nas escolas foi realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros, governadores e os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do STF, Rosa Weber, e do TSE, Alexandre de Moraes. O objetivo foi discutir estratégias e propostas para combater os crimes contra crianças e adolescentes em unidades de ensino e apresentar as providências já adotadas após os recentes ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou a atuação da inteligência das polícias nos estados, que conseguiu interceptar suspeitos que planejavam novos ataques e prenderam ou apreenderam mais de 200 pessoas, inclusive menores de idade, em 10 dias.
Foram mais de 7 mil denúncias através do site do Ministério da Justiça e 756 perfis que faziam discurso de ódio removidos das redes sociais. É falsa a ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a, para que ela não seja exercida de modo abusivo. Tema que o Congresso Nacional, os senhores líderes, com certeza vai se debruçar, definitivamente. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a forma como estes grupos atuam na temática da violência das escolas é semelhante à indústria das fake news observada durante as eleições. Moraes apresentou uma série de sugestões para regular as redes sociais, entre elas maior transparência dos algoritmos e responsabilização das empresas que não removem conteúdos de apologia ao crime. O que as redes sociais fazem é ganhar em cima desse incentivo à violência, desse incentivo ao discurso de ódio. Isso precisa cessar imediatamente. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, destacou que o ataque a uma creche da cidade foi um fato isolado em um município pacato e pediu nominalmente à presidente do STF que o responsável pela morte de 4 crianças em um brutal crime no dia 5 de janeiro não seja solto. Segundo o prefeito, o criminoso é usuário de drogas e não mostra arrependimento diante do massacre. O prefeito apresentou alguns pedidos aos chefes dos 3 poderes. Teríamos de discutir a questão da reavaliação da maioridade penal, não colocar adolescente em cadeia, mas essa discussão pudesse ser feita, aumento da pena máxima no Brasil, a prisão perpétua é causa pétrea, mas que a gente coloque 90 anos de prisão e aí ela se torna perpétua na sua discussão. E terminando aqui, proibir a progressão de pena para esse tipo de caso. Após ouvir os presentes por cerca de 2 horas, o presidente Lula tomou a palavra e admitiu que não tem uma solução definitiva para o problema da violência nas escolas. Por isso, convocou ministros, governadores e outras autoridades para um amplo debate sobre o tema. Lula foi firme ao se levantar contra os jogos online que estimulam a violência e as redes sociais que ajudam a propagar discurso de ódio. O presidente afirmou que não vai transformar as escolas em presídios de segurança máxima e afirmou que a participação das famílias nessa discussão é essencial para a pacificação da sociedade. Quando uma criança acha que uma arma é uma solução, uma criança de 8 anos, 9 anos, por que ela acha? Ela viu na Bíblia? Não. Ela viu no livro escolar? Não. Ela ouviu do pai dentro de casa. Ela ouviu do pai ou da mãe dentro de casa. E é por isso que a gente precisa ter em conta que sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice, ou nós não vamos chegar muito à frente. O presidente Lula assinou nesta terça-feira o projeto que garante verba para custear o novo piso da enfermagem em R$ 4.750. Técnicos de enfermagem e parteiras também terão um novo piso salarial. O projeto de lei para regulamentar o piso salarial nacional da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2022, mas chegou a ser suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do mesmo ano. O motivo é que o texto não previa a origem dos recursos necessários para arcar com os reajustes no serviço público. O projeto de lei assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira e enviado ao Congresso abre a previsão orçamentária. O texto deve tramitar em regime de urgência na Câmara e no Senado. O piso para os enfermeiros será de R$ 4.750. Para técnicos de enfermagem, será de R$ 3.325. E para auxiliares e parteiras, de R$ 2.375. Esses são os mesmos valores previstos na lei que havia sido suspensa pelo STF. O texto abre crédito especial no valor de R$ 7.300 bilhões para o Ministério da Saúde.
Após uma série de críticas à medida anunciada pela Receita Federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta terça-feira que o governo federal voltou atrás e vai manter a isenção de tributação em encomendas de até $50 entre pessoas físicas. Mas Haddad garantiu que a fiscalização de fraude será reforçada pela Receita. Após a avalanche de críticas à medida revelada pela Receita Federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta terça-feira que o governo federal voltou atrás e anunciou que vai manter a isenção de tributação em encomendas de até $50 entre pessoas físicas. A determinação atende a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro, porém, que a fiscalização será reforçada pela Receita Federal. A mudança na isenção tributária foi anunciada na semana passada durante viagem de Lula à China. Isso gerou críticas de diversos setores. Vale destacar que a regra vigente desde os anos 90 só vale para envios de pessoa física para pessoa física. Nessa nova fase, o governo federal pretende combater o envio fraudulento, ou seja, as remessas de empresas estrangeiras se fazendo passar por pessoa física, para assim evitar o pagamento das taxas. Para isso, a Receita estuda estabelecer um mecanismo de registro dos produtos antes da chegada deles ao Brasil. Atualmente são taxados em 60% os pacotes analisados através de amostragem, e o governo deixou claro que não tem a intenção de fazer qualquer mudança nessa alíquota. Segundo o ministro Fernando Haddad, a estimativa é que o combate a esse tipo de sonegação possa gerar cerca de R$8 bilhões em arrecadação. A pasta reforça ainda que não será criado nenhum novo imposto. E olha só, as chuvas do começo do ano impulsionaram a comercialização de energia. Comercialização de energia excedente das hidrelétricas brasileiras. Foram 1.761 megawatts médios exportados para a Argentina e para o Uruguai em março. Em termos de comparação, em fevereiro havia sido 1.487 megawatts médios e em janeiro 553 megawatts médios. De acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nosso consumo também foi recorde, um aumento de 2,3% na comparação com o mês anterior. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo. Além do frio, as chuvas têm causado muitos problemas no Sudeste. Ontem, em toda a Grande São Paulo, muitos pontos de alagamento foram registrados. Pelo Centro-Sul, uma massa polar de ar frio avança e faz com que o dia tenha a máxima invertida, que é quando a menor temperatura é registrada no final do dia. Agora vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos pelo sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A previsão é que o dia seja de sol entre nuvens de manhã, mas com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Por lá, amanhã começou bem gelada. A máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima será de 13. No sudeste do país não fica diferente, não. Na cidade do Rio de Janeiro, o dia conta com calor e períodos nublados, com pancadas de chuva à tarde também. Mas o dia começou mais ameno, com os termômetros marcando 20 graus, só que a máxima pode chegar aos 27 graus, ou seja, será bem calor por lá. E para finalizar, vamos ver como será o dia hoje aqui em São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na região central. As nuvens parecem chegar, né? O céu está azul, mas as nuvens parecem estar caminhando. E o dia será assim também. O dia será de sol entre nuvens e a previsão é de que à noite tenham, sim, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Apesar da máxima ser de 25 graus, a mínima hoje pode chegar a 15 graus, diferença grande. Então, se você vai sair e só voltar à noite, não esqueça do casaco e do guarda-chuva também. Veja a seguir, após críticas dos Estados Unidos, Lula faz anúncio condenando a invasão da Ucrânia. E ainda, Brasil celebra hoje o primeiro dia dos povos indígenas após mudança na lei. A gente te conta a diferença entre índio e indígena. Não perca, nós voltamos já.
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Após declarações mal recebidas por Washington a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil defende uma política de solução política negociada para o conflito e condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia. Vamos ouvir o que ele disse. Em Brasília, durante um almoço com autoridades por ocasião da visita do presidente da Romênia, Klaus Iohannis, o petista disse que o Brasil defende uma solução política negociada para o conflito. A declaração veio após o Brasil ser alvo de duras críticas dos Estados Unidos. Na segunda-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, acusou o Brasil de papaguear a propaganda russa e chinesa sobre a guerra. Durante sua viagem à China e Emirados Árabes Unidos no último final de semana, Lula disse que Washington deveria parar de incentivar a guerra. Além disso, o presidente também havia reiterado que a Ucrânia divide com a Rússia a culpa pelo conflito, algo que Kiev rechaça com veemência. As críticas americanas sobre a postura do Brasil em relação à guerra na Ucrânia e a visita do chanceler russo Sergei Lavrov ocorrem no momento em que Lula tenta promover uma mediação internacional para o conflito, apresentando-se como um intermediário neutro. Mas sua postura vem causando preocupação, pelo que alguns nos Estados Unidos e na Europa consideram posições anti-ocidentais. E no distrito financeiro de Lower Manhattan, uma garagem desabou, deixando uma pessoa morta e outras 4 feridas. Pelo menos uma pessoa morreu e 4 foram levadas às pressas para o hospital depois que uma garagem de vários andares desabou nesta terça-feira em Nova York. O Corpo de Bombeiros ordenou que os socorristas iniciais saíssem do prédio para que uma unidade de robótica realizasse uma inspeção, além do auxílio de drones voando dentro do edifício. Apesar do exterior permanecer de pé, autoridades temem um novo colapso e pediram aos nova-iorquinos que evitassem a área. Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram carros empilhados uns sobre os outros em um amontoado de concreto rachado na N Street, no distrito financeiro de Lower Manhattan. Socorristas acreditam que havia 6 pessoas dentro do prédio no momento do desabamento. 4 resgatados foram para o hospital em estado estável e uma 5ª pessoa se recusou a receber tratamento médico, além da morte confirmada. A Europa quer se tornar o primeiro continente neutro até 2050. O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira uma grande reforma nas políticas de mudanças climáticas no bloco, com o objetivo de reduzir em 62% a poluição emitida pelo mercado de carbono no período de 25 anos. Uma das leis visa reformar o complexo mercado de carbono, que desde 2005 obriga refinarias de petróleo, usinas de carvão, vidro e papel, entre outras, a comprar cotas de gás carbônico quando poluem. Esses setores respondem por 40% das emissões totais da União Europeia. A expectativa é reduzir cada vez mais as emissões de gases que contribuem para o aquecimento global até 2030. As leis ainda precisam passar pelos parlamentos de cada país do bloco, mas deve ser apenas uma formalidade a mais. Os deputados europeus também aprovaram taxas inéditas de CO2 sobre produtos importados, como o cimento e o aço. O comércio de emissões gerou cerca de 32 bilhões de euros em todo o bloco em 2022. O maior rubi do mundo será leiloado em Nova York, nos Estados Unidos, no mês de junho. Com mais de 55 quilates, a pedra é avaliada em 150 milhões de reais. Ele tem nada menos do que 55,22 quilates. E a casa de leilão Sotheby's espera vendê-lo por 30 milhões de dólares. Nada menos do que 150 milhões de reais. O nome do maior rubi do mundo se chama Estrela Fura. O batismo em português da pedra se deu por causa do local onde a gema foi encontrada. Na verdade, os rubis de Moçambique são uma fonte relativamente nova em comparação com as origens clássicas, que geralmente são birmanesas. Acho que, historicamente, as pessoas têm tentado procurar fontes alternativas de rubis que não sejam apenas birmaneses, porque essas fontes estão quase esgotadas. Não vemos mais muitas peças com qualidade de lá. O rubi Estrela Fura está exposto no momento em Hong Kong. Antes do leilão em Nova York, em junho, a pedra vai fazer um tour por vários lugares, como China, Taiwan, Itália e Dubai. Muita gente deve ter comemorado, principalmente nos tempos de escola, o Dia do Índio, em 19 de abril. Mas este ano, pela primeira vez, a data terá um novo nome. Ela passa a se chamar Dia dos Povos Indígenas. Vamos entender agora o motivo dessa mudança.
A mudança foi oficializada em julho de 2022, com a aprovação da Lei 14.402. O motivo, a palavra índio, é considerada problemática por ser um termo genérico e não considerar a diversidade dos povos indígenas. A data marca a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil até os genocídios modernos. E há anos, os defensores da causa queriam a mudança na denominação. Segundo os estudiosos, o termo índio reproduz a visão dos colonizadores europeus, que consideravam os povos locais atrasados e ignoravam as diferenças culturais entre eles. A palavra indígena, por sua vez, significa natural do lugar em que vive. O termo exprime que cada povo, de onde quer que seja, é único. De acordo com o último censo do IBGE, a população indígena no Brasil é de aproximadamente 1.400.000 pessoas. A maioria delas vive no Amazonas. E a boa notícia nesta data é que na última década essa população quase dobrou no país. Que essa mudança de nome reforce ainda mais a importância do dia. Dia para lembrar como esses povos contribuíram para a cultura e a formação do povo brasileiro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Até lá!